Antes de você abrir a boca, as pessoas já decidiram o quanto vão te respeitar. E o mais preocupante é que isso não tem nada a ver com o que você fala. Tem a ver com o jeito que o seu corpo entra em uma sala. O cérebro humano é um algoritmo primitivo e implacável. Em menos de 3 milissegundos, ele escaneia a sua postura, o ângulo do seu queixo e o ritmo da sua respiração. Você pode ter o melhor currículo. Pode usar as melhores roupas para tentar construir uma imagem de confiança. Mas se o seu corpo transmite insegurança, você já foi interpretado antes mesmo de falar. E isso acontece em silêncio. Porque existe um padrão claro de comportamento observado em pessoas que naturalmente impõem respeito sem esforço. Não é sobre agressividade, não é sobre atuação, é sobre controle interno refletido no corpo. Em ambientes de alta leitura social, quem realmente tem presença não precisa se anunciar. A forma como se move, reage e ocupa o espaço já comunica tudo. E é exatamente isso que você vai entender a partir de agora. Os sinais invisíveis que fazem alguém ser percebido como forte, seguro e respeitável. Ou o oposto disso. Olhe ao seu redor. Muitas pessoas hoje caminham distraídas, com o corpo fechado, os ombros tensionados e a atenção presa em telas. A forma como se movem revela o nível de energia, foco e autocontrole que estão exercendo no dia a dia. Nos próximos minutos, você vai entender o conceito de presença zero. Um conjunto de princípios práticos de postura, comportamento e atenção que mudam imediatamente a forma como você é percebido em qualquer ambiente, sem precisar levantar a voz, sem precisar forçar personalidade. E aqui está o ponto central. Isso não é sobre parecer mais confiante. É sobre ser tratado com mais respeito. Mas antes de continuar, observe algo simples. Você provavelmente já fez isso hoje sem perceber. Um gesto, uma postura ou um microcomportamento. E foi exatamente isso que definiu o nível de respeito que você recebeu nas suas interações. Porque o corpo fala primeiro. E ele define como as pessoas te tratam antes mesmo de você abrir a boca. Cada inclinação de cabeça, cada ajuste de postura, cada tentativa de agradar demais está comunicando um posicionamento social. E esse posicionamento determina o respeito que você recebe. Agora, presta atenção até o final, porque isso aqui não é teoria. São ajustes práticos que você pode aplicar para mudar imediatamente a forma como as pessoas te enxergam e te tratam. Se você quer aprender como construir uma presença que naturalmente impõe respeito em qualquer ambiente, fica até o final do vídeo e se inscreve no canal, porque a próxima parte é onde você começa a ajustar tudo na prática. Quando você cruza os braços ou esconde as mãos no bolso durante uma negociação, o algoritmo do cérebro do seu oponente lê uma única linha de código. Esta pessoa precisa se proteger de mim. Você entrega a sua autoridade em uma bandeja de prata. Você acha que está sendo educado ao se encolher para ocupar menos espaço no elevador ou na sala de reuniões. Você tenta não incomodar. Mas a neurociência prova que posturas contrativas não apenas mostram submissão ao mundo, mas injetam cortisol diretamente na sua corrente sanguínea. A sua postura física dita a sua química mental. Você se encolhe e o seu cérebro entende que você está sob ataque. Você perde o raciocínio lógico, a sua voz afina, e você começa a falar rápido demais, implorando para que a interação acabe logo. Você vira uma marionete da própria ansiedade. O filósofo estoico Epicteto nos lembra: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, haja de acordo com isso. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Como você espera ser tratado com respeito, se o seu próprio corpo transmite dúvida sobre quem você é? Os amadores tentam compensar essa fraqueza corporal com ruído. Eles contam vantagens, eles interrompem os outros, eles agem com uma falsa agressividade. Mas a verdadeira força é silenciosa. O ruído é o refúgio dos fracos. A elite sabe que a comunicação mais poderosa não requer emissão de som. Quem domina a própria biologia, domina o ambiente. E para isso, precisamos reprogramar a sua mecânica muscular.
Vamos eliminar o padrão de vulnerabilidade e ativar o protocolo físico da elite. O que eu vou te ensinar a seguir é o segredo da linguagem corporal estoica para anular a ansiedade social, usando apenas a física do seu corpo. Para reconstruir a sua autoridade, você precisa entender o conceito de gravidade pessoal. O poder real atrai, ele não persegue. E essa atração opera sob leis estritas da geometria corporal e da firmeza mecânica. A base da linguagem corporal de elite é a imobilidade estoica. Observe uma estátua de mármore de Sêneca ou de Marco Aurélio. A imponência não vem do movimento, mas da ausência absoluta dele. A capacidade de permanecer perfeitamente parado sob pressão demonstra que o ambiente externo não tem poder sobre o seu sistema nervoso. A Pantera Negra é a personificação biológica dessa filosofia. Ela possui a economia do movimento. Ela não balança a perna por nervosismo. Ela não faz movimento sem propósito. Quando se move, cada milímetro é um cálculo tático. Movimentos supérfluos denunciam um sistema que ainda não assumiu o comando total do próprio corpo. A ansiedade acelera o seu relógio interno. Você fala rápido para não ser interrompido. Você se move rápido para sair da mira. A partir de hoje, você vai intencionalmente reduzir a velocidade de todos os seus movimentos em 20%. A lentidão calculada sinaliza ao cérebro de quem te observa que você está confortável, que você é o dono do território. O seu ritmo dita a realidade do ambiente. Se alguém te fizer uma pergunta agressiva e você responder imediatamente, gaguejando, você entrou no jogo deles. Você é a presa. Mas se você fizer uma pausa de 3 segundos, mantiver contato visual frio e então responder lentamente, você quebrou o ataque. A filosofia fortalece a mente, mas é a prática que constrói resultados. Agora, entramos na execução com clareza e disciplina. Vou te apresentar 3 princípios do Protocolo da Presença Zero. Ações simples e conscientes que ajudam a transmitir firmeza, autocontrole e respeito, independentemente de quem esteja à sua frente. 1. O foco no olhar. O contato visual é um dos primeiros sinais de segurança e presença. Muitas pessoas desviam o olhar rapidamente, o que pode transmitir desconforto ou insegurança. O protocolo aqui não é encarar com tensão, mas sustentar o olhar com naturalidade e atenção. Ao falar, é normal quebrar o contato por instantes para organizar o pensamento, mas ao ouvir, mantenha o olhar firme e interessado, como alguém realmente atento ao que está sendo dito. Se precisar desviar, evite olhar para baixo. Prefira olhar brevemente para os lados e retomar o contato. A ideia não é impor, mas demonstrar autocontrole, equilíbrio e presença. 2. A forma como você ocupa o espaço. Quando alguém está inseguro, tende a se fechar. Cruza as pernas, encolhe os ombros, diminui a própria presença. Já uma postura mais aberta transmite calma, segurança e controle. Na prática, é simples. Ao sentar, apoie os braços com naturalidade e evite se encolher. Em pé, mantenha os pés alinhados à largura dos ombros e a postura ereta. Deixe o peito e o pescoço livres, sem tensão. Esse ajuste não é só externo. Quando você adota uma postura mais aberta e estável, o corpo interpreta que está tudo sob controle. Isso reduz a tensão interna e ajuda a mente a ficar mais firme, clara e equilibrada. A sua própria linguagem corporal começa a forjar a sua mente blindada. Você não precisa ser o maior ou o mais chamativo do ambiente. Precisa ser o mais firme e seguro na forma como se posiciona. Quando você ocupa o seu espaço com naturalidade, sem pressa e sem hesitação, as pessoas ao redor percebem isso. Aos poucos, o ambiente se ajusta à sua presença. 3. O controle do sorriso. Fomos ensinados a sorrir o tempo todo para parecer simpáticos, mas em excesso, isso pode transmitir ansiedade ou necessidade de aprovação. A sua expressão base deve ser a do mármore, neutra, atenta e resoluta. A ideia não é deixar de sorrir, e sim usar isso com consciência. Mantenha uma expressão neutra e tranquila na maior parte do tempo, mostrando atenção e equilíbrio. E quando sorrir, que seja de forma genuína e no momento certo.
Quando você para de reagir automaticamente e passa a escolher como se expressa, sua presença ganha mais peso. As pessoas percebem mais valor nas suas reações, porque elas deixam de ser automáticas e passam a ser intencionais. A soma do foco no olhar, da forma como você ocupa o espaço e do controle do sorriso, cria uma presença sólida ao seu redor. No início, é normal sentir resistência. O cérebro tende a buscar o conforto dos velhos hábitos. Mas, com prática constante, o corpo e a mente começam a se alinhar. Aos poucos, essa nova postura deixa de ser esforço e passa a ser natural. Você não estará apenas demonstrando segurança, estará, de fato, incorporando essa forma de estar. Nós já quebramos a ilusão social. Você agora entende os princípios biológicos e estoicos por trás da presença e do comportamento humano. Mas entender não muda nada sozinho. Sem aplicação, todo esse conhecimento vira apenas mais informação consumida e rapidamente esquecida, sem impacto real na sua vida. O que diferencia entendimento de resultado é a aplicação consistente. A sua próxima interação já não pode acontecer no piloto automático. Agora é o momento de aplicar presença, firmeza e consciência em cada gesto. Sustente o olhar, ocupe o seu espaço e mantenha o controle mesmo quando houver desconforto. É exatamente nessa tensão que a mudança começa. Se você recuar, você continua preso aos mesmos padrões de sempre. Mas se você sustentar a disciplina, você começa a reorganizar a forma como é percebido e como se percebe. Se você entendeu o que foi apresentado aqui, coloque isso em prática agora. Porque é na ação imediata que a percepção muda, a postura se ajusta e a sua forma de ser tratado começa a evoluir de verdade. Deixe o like neste vídeo para sinalizar que você quer mais conteúdos como este no seu feed. Inscreva-se no canal Hábito de Elite para continuar esse processo de construção de disciplina, presença e autoaperfeiçoamento. Agora a escolha é simples: manter os velhos padrões ou começar a agir de forma consciente. Ajuste sua postura. Entre em ação. Até o próximo movimento.